turminha, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar geografia e nós vamos ver hoje sobre as divisões políticas do Brasil. A divisão política do Brasil, tá certo? A divisão política vai falar sobre as divisões que há no Brasil para haver a separação dos estados e das regiões, tá certo? E nós hoje vamos aprender um pouco sobre cada região e principalmente a região que nós vivemos, tá certo? Qual é a nossa região que nós vivemos? A região Nordeste. Mas antes, vamos entender um pouco o porquê que aconteceu essas divisões. No nosso livro vai falar dessa seguinte maneira. O Brasil está localizado na América do Sul e possui grande extensão territorial, a mais de 8 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. E o Brasil, ele é um dos 5 maiores que tem a maior proporção de terras, que é aqui no Brasil. Então, ele fica em quinto lugar no mundo do maior país, tá certo? Para melhor administrar o Brasil, o seu território está dividido em 5 regiões. Vamos ver quais são essas regiões. Olha aqui. 5 regiões. Tia numerou aqui cada uma região, tá vendo? 5 regiões. A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tia também numerou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Tá certo? Essas são as 5 regiões que há no nosso Brasil, tá? Então, a princípio, as regiões brasileiras, elas ficaram conhecidas como regiões naturais do Brasil, por terem sido dividida segundo seus aspectos naturais, pois bem no comecinho havia muita paisagem, muita natureza, muitos lugares naturais. Então, daí, antigamente, era chamado de regiões naturais do Brasil. E aí, com o passar do tempo, foi surgindo as divisões políticas do Brasil. No entanto, no início da década de 90, 1999, houve uma modificação quanto ao estado de Tocantins. Esse estado aqui, ó, Tocantins, que se tornou integrante da região Norte, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, nós já falamos sobre ele, passou a considerar outros aspectos para a divisão regional, elementos de articulações, espacial, o processo social e a rede da comunicação. Cada região representa, em sua formação, estados, municípios, distritos e bairros. O Brasil possui 26 estados e um distrito federal, onde está localizado a sua capital, que é Brasília. Então, o Distrito Federal está localizado em Brasília, que é a capital do Brasil, tá certo? Então, temos aí no nosso livro também um mapa falando sobre cada região e como ela está dividida, tá certo? E neste mapa tem contendo cada estado que é de cada região, tá? Mas lembrando que hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste, que é a região que nós moramos, tá certo? Mas antes, vamos responder algumas questões. Primeiro, a capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, tá certo? E a segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. Antes de acontecer toda a divisão e aí ser nomeado o Distrito Federal, que é Brasília, a nossa capital de hoje, tá certo?
Antes de ser Brasília, era Salvador, depois foi Rio de Janeiro. Porque Salvador, Rio de Janeiro foram os lugares que os primeiros habitantes e o rei de Portugal, quando descobriu o Brasil, eles foram para essas terras primeiro. Então daí eles nomearam a capital do Brasil. Mas depois, com todo o processo, vai vindo as modificações e aí chegou até Brasília, tá certo? Que é o Distrito Federal. E lá é a capital do Brasil de hoje. Tá ok assim? Então vamos agora falar sobre a região Nordeste. Essa região Nordeste contém 9 estados. 9 estados, tá certo? Que é o local, que é a região onde nós moramos. Aí nós temos aqui, ó, Pernambuco é o estado que nós moramos. Mas na região também tem Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Sergipe e Pernambuco, que é onde nós moramos. Há esses 9 estados na região Nordeste, tá certo? E cada estado desse tem uma capital. E agora vai a atividade para vocês no caderno, tá certo? Vão colocar cada nomezinho desse no seu caderno aí na matéria de geografia e vai colocar a capital de cada estado desse. É o nosso desafio de hoje, tá certo? E aí você tira uma foto e manda para mim no privado. O nosso desafio é esse. Pesquisem, que no mapa aí do livro de vocês também tem a capital de cada estado desse do Nordeste, que é o que nós vamos aprender hoje. Os estados que fazem divisa com Pernambuco são Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia e Piauí. Esses estados, eles fazem divisa, quer dizer que eles passam por Pernambuco para ir para outro lugar, tá certo? Eles ficam coladinho naquela linhazinha que banha ou que faz a divisa do Pernambuco, tá certo? Então, eles estão um pertinho do outro, um juntinho do outro, cruzam a mesma linha, tá certo? De um estado para o outro, estão juntinho. Então, isso se chama a divisa. Então, quem faz divisa com Pernambuco são esses estados. Também, nós podemos falar da divisão do Brasil falando sobre os pontos extremos do Brasil. Os pontos extremos do Brasil estão localizados dessa forma aí. O Monte Caburai fica bem em cima. A Serra da Contamana, que fica desse lado de cá. Ponta do Seixais, fica aqui, ó, bem próximo a Pernambuco, nessa divisão de cá. E Arroio Chuí. Arroio Chuí fica bem na pontinha, no finalzinho, na região sul do Brasil, tá certo? Então, temos esses quatro pontos extremos do Brasil, que é muito importante a gente aprender sobre eles, tá certo? Então, decorem aí. Monte Caburai, Serra de Contamana, Ponto dos Seixais e Arroio Chuí. 4 pontos extremos do Brasil, muito importantes, tá certo? Também vamos falar na divisão política do Brasil, alguns países que estão pertinhos do Brasil, que fazem divisa com o Brasil. Então, temos eles ao norte, nós temos o departamento ultramarino francês, que quer dizer a Guiana Francesa. É um país que fica no lado norte do Brasil. Tem o Suriname e temos a República de Guiana.
Ao noroeste, nós temos a Venezuela e a Colômbia. Ao oeste, nós temos Peru e Bolívia. Ao sudoeste, nós temos o Paraguai e a Argentina. E ao sul, nós temos o Uruguai. O Uruguai é todos esses países que fazem fronteira com o Brasil. Ficam na divisão bem pertinho do Brasil. Então, esses são das nossas atividades de hoje, tá bom? Que nós devemos lembrar e aprender e memorizar todas essas atividades, essas partes das divisões do Brasil. E qualquer coisa, volta o vídeo novamente, faz a leitura do livro e aí nós vamos conseguir fazer nossas atividades, tá certo? Mas qualquer dúvida pode me chamar, tira uma foto, manda pra mim e aí eu vou estar aqui esperando, aguardando e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.